Aí você já pode iniciar, Fernando, tá? Certinho, então, boa tarde a todos, né? Agradecer aí por esse momento proposto pelo Elite aqui do campus, agradecer a Cícia aí também que vai estar fazendo uso da palavra, né, para contribuir com essa demanda, agradecer aí a Adélia, a Luciana, a Roberto, o Leandro e o Diego que está dando o apoio para a gente nessa transmissão. O professor Luiz Flávio, infelizmente, não pôde participar, né, desse momento, mas deixou aqui uma mensagem também de agradecimento e de entusiasmo com essas ações, né, que envolvem o Elite, que envolvem o empreendedorismo. A gente teve recentemente na reitoria, né, com uma apresentação, a Luciana esteve junto com a gente, o Leandro estava lá também, a Adélia, né, e a gente vê cada vez mais a importância de envolver essas questões relacionadas à inovação, ao empreendedorismo, para os nossos alunos, muitas vezes, aproveitarem as oportunidades que estão aí, sejam editais, né, disponíveis em diferentes áreas de fomento, ou mesmo aproveitar oportunidades profissionais que estão cada vez mais surgindo nessa área. Então, eu deixo aqui mesmo mais uma mensagem de agradecimento e parabenizar todos aí envolvidos nessa organização desse momento aí de capacitação, de troca de informações. Obrigada, Fernando. Eu gostaria aqui, né, de me apresentar. Meu nome é Roberta, né? Nem todos me conhecem. Eu sou docente aqui do IFSU de Minas e coordenadora do Escritório Local de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo. Hoje eu vou dar aqui o start, né, para a gente fazer a nossa segunda live com o Elite, né, que foi organizado pelo campus aqui de Inconfidência, com o pessoal do Elite daqui. E eu gostaria de cumprimentar, né, antes, a Adélia Oliveira, né, que faz parte do Núcleo de Inovação Tecnológica aqui do IFSU de Minas, o Fernando, né, Barbosa, que é o nosso diretor de desenvolvimento educacional, todos os membros do Elite presente aqui, aqui eu estou mais com a Luciana, né, Faria, que está presente aqui, que é assessora nossa do Elite, em toda a comunidade que estiver assistindo, né, participando dessa live. E, em especial, eu quero cumprimentar e apresentar a nossa palestrante, né, a Cici Caroline Bueno da Silva. Ela é administradora aqui, né, formada, né, graduada em administração, servidora aqui do IFSU de Minas, Campus Inconfidentes, desde 2008. Atualmente, ela está como gerente da Incetec, aqui do Campus Inconfidentes. E hoje ela vai apresentar para nós essa live, né, com a palestra Incubadora de Empresas, Incetec e o Fomento ao Empreendedorismo no IFSU de Minas. Então, é com muita satisfação que eu dou início a esse evento, essa live, e deixo a palavra com a Cici. Obrigada, Cici. Obrigada, pessoal. Obrigada, Roberta. Agradecer, através de você, o convite do Elite para que eu pudesse falar hoje e apresentar um pouquinho sobre a incubadora. A incubadora existe no IFSU de Minas desde 2008, mas ela só foi para os núcleos incubadores a partir da promulgação da Resolução 21 de 2020. Então, só a partir de 2020 que foi que a gente, de fato, oficializou a existência e possibilidade de que a Incetec pudesse ter um braço em cada um dos 8 campos do IFSU de Minas. E eu atuo como gerente aqui na Incetec Sede, que fica no Campus Inconfidentes. Como o Campus Inconfidentes foi a primeira unidade a ter uma incubadora, quando fomos escrever essa resolução, ficou definido que aqui seria a sede justamente por conta desse histórico. E aí é um pouco disso que eu vou apresentar para vocês hoje, falar um pouco sobre o que são esses programas que a incubadora oferece, quais são as oportunidades, o que quem participa tem acesso e como que a gente trabalha para fomentar o empreendedorismo dentro do IFSU de Minas e nas comunidades onde a gente está inserido. Tá? Então,
para esclarecer também, a Incetec ela está vinculada no âmbito IFSU de Minas à DIT, que está vinculada à PPPI. Então, essa é a nossa vinculação institucional. Com relação ao campus Inconfidentes, a Incetec está vinculada à Coordenadoria de Extensão. Eu comentei no início que a resolução que permitiu que a Incetec tivesse núcleos incubadores e que a sede fosse aqui no campus Inconfidentes foi a resolução 21 de 2020. E essa resolução, ela foi alterada ano passado, então agora a resolução que está em vigor é a 356 de 2023. Ela só alterou detalhes pontuais na resolução, mas é sempre importante a gente verificar o documento em vigor para que não seja feita nenhuma coisa em desacordo com o que está estabelecido na instituição, né? Inclusive com questão ao que é a atribuição de cada pessoa que compõe a equipe da incubadora. E aí, para falar um pouquinho da equipe, né, aqui no Campus Inconfidentes estamos eu como gerente, eu entrei como gerente aqui em julho de 2018, o professor Lucas Braus, ele é o nosso coordenador desde fevereiro do ano passado. Nós temos a nossa bolsista, que está aqui com a gente, ela é uma bolsista 12 horas por semana, é a Cássia. Então, ela toma conta das nossas redes sociais, ela nos ajuda na parte administrativa, é uma pessoa também bastante importante e que faz bastante diferença na equipe. E para que as atividades do comitê gestor e da própria Incetec, enquanto núcleo incubador, funcionem, existe um comitê gestor. Esse comitê gestor, ele está descrito e previsto na própria resolução, e as pessoas que fazem parte desse comitê gestor aqui no Campus Inconfidentes, então são o diretor-geral, ele é o presidente, enquanto ele estiver no cargo de diretor-geral, ele será o presidente desse comitê. O coordenador da Incetec, ele ocupa o cargo de vice-presidente. Aí temos os integrantes, que são o coordenador do Elite, no caso agora é a coordenadora do Elite, a professora Roberta, que está nos recebendo nessa live hoje. Uma pessoa que é responsável pela parte técnica, então no momento é a professora Mariana Pereira, e eu que ocupo o cargo de gerente. Todos os comitês gestores de todos os núcleos incubadores do IFSU de Minas têm essa composição. São essas 5 pessoas. O diretor, no caso, o presidente, o vice-presidente e o gerente são o que a gente chama de cargo nato, ocasionalmente, a pessoa que ocupa a coordenação do Elite e uma outra área relacionada a empreendedorismo na instituição podem ocupar esses cargos de responsável técnico ou de integrante, como é o caso da professora Roberta, e esses são nomeados pelo diretor-geral. E agora, passando para, de fato, o tema da palestra de hoje, eu quero apresentar para vocês o que é empreendedorismo, porque para muitas pessoas pode não ser um conceito muito claro. Então, quando a gente pensa em empreender, pode ser empreender de várias maneiras, não é só o ato de ter um negócio. Então, a gente ouve ou aplica a palavra empreendedorismo a várias situações do nosso cotidiano. Então, ela pode ser entendida como aquela disposição ou capacidade para idealizar ou realizar alguma coisa, seja no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, ou mesmo um negócio. Pode ser também a realização de projetos, serviços, negócios de uma forma mais dentro do que a gente entende, do que a gente fala empreendedorismo enquanto negócio. É também o ato de pôr em execução alguma coisa, né? A parte da linguística explica bem essa questão do verbo empreender. Então, é só para esclarecer para vocês. E aí, com relação aos tipos de empreendedorismo, é importante também que fique claro que existem diversas formas de se empreender. Não é uma novidade e também são elementos que podem ser desconhecidos por muitas pessoas. Então, eu trouxe alguns aqui para esclarecer também, né? A gente tem o empreendedorismo de impacto. Esse empreendedorismo de impacto, ele pode ser subdividido ainda em muitos outros. Ele pode ser dividido no empreendedorismo de impacto social,
de impacto socioambiental, de impacto feminino, porque ele vai ser direcionado ao público feminino, sendo feito por mulheres ou não. O de impacto verde, que é mais ou menos o ambiental, o impacto cooperativo, que pode atrair ou ser fomentado em comunidades, em pequenas localidades, vilarejos e assim por diante. A gente tem o empreendedorismo, que é a forma que a gente mais conhece na nossa sociedade, que é aquele individual, que ele se caracteriza pelos micro e pelos pequenos negócios. A gente também tem o corporativo ou o intraempreendedorismo. Então, o corporativo são as grandes empresas, as limitadas, sociedades anônimas, as que têm capital aberto. E o intraempreendedorismo é um conceito que eu sempre gosto de abordar quando eu vou falar sobre empreendedorismo, porque eu gostaria que ficasse claro que quando a incubadora ou eu, como pessoa, ou outros segmentos da instituição, vem falar sobre empreendedorismo, sobre a incubadora, sobre as possibilidades de empreender, a gente não quer forçar ninguém a ter seu próprio negócio. A gente quer mostrar que existem possibilidades, e o intraempreendedorismo, ele ocorre quando a pessoa ela não quer ser a dona do próprio negócio, mas ela gosta tanto do que ela faz, onde ela está, e ela entende tanto do negócio onde ela trabalha, que ela intraempreende. Então, ela pode, inclusive, alcançar postos melhores, cargos de liderança na empresa, justamente por ela ter essa atitude. Então, ela vai se informar do que é a empresa, como ela funciona, ela vai estudar por conta própria, e aí ela consegue difundir o que o negócio dela faz sem ela precisar ser a dona. Então, ela consegue participar ativamente desse negócio. Existe também o empreendedorismo digital, que a gente está vendo cada vez mais, são esses negócios e-commerce, vendas por redes sociais, os sites e outras situações que acontecem ligadas ao digital. A gente tem o negócio de franquias, que a gente também conhece aqui na nossa região, a gente tem algumas franquias por aqui, então também não é nada de novo. E a gente tem a informalidade, infelizmente, no Brasil isso acontece muito. Muitos acabam permanecendo na informalidade por necessidade. Aqui na incubadora isso não acontece, pelo menos não enquanto a gente consegue mostrar para eles a importância. Inclusive, para que o negócio siga nos processos da incubadora, ele precisa se formalizar. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente como é que funciona. E aí eu também quero esclarecer para vocês que o que não está dentro do escopo do que a Incetec se propõe a fazer. O atendimento a empresas juniores. Empresas juniores não são negócios que têm previsão de ir para o mercado. Empresas juniores são empresas de cursos geridas por alunos e que possuem um professor orientador. Então, elas não fazem parte do que a incubadora procura. A incubadora procura equipes que vão formar um negócio. Esse negócio vai passar por um processo aqui dentro da incubadora que envolve a pré-incubação e a incubação. Ela vai adquirir maturidade, ela vai evoluir para que depois ela possa ir para o mercado e se estabelecer e ficar no mercado por décadas. A gente tem alguns exemplos, inclusive, sobre isso. Eu vou falar sobre elas um pouco mais à frente. Então, empresas juniores, só para fazer um parêntese, porque eu imagino que possa ser a dúvida de outras pessoas que estão participando da live, elas têm um edital próprio, que a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, ela libera, e aí os interessados em empresas juniores têm que ler o edital e verificar se o que elas pretendem se encaixa para aquele edital. Então, as empresas juniores, elas podem ser empresas juniores de um curso específico ou de alguns cursos que têm atividades em comum e que vão se unir para poder abrir essa empresa júnior. No caso do Campus Inconfidentes, nós temos duas em atividade no momento. Uma é a IFEAC Júnior, que é da Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, que por questões de atendimento a clientes e de um melhor enquadramento aqui na região, ela abriu também para que alunos dos cursos de Engenharia Ambiental e Engenharia Agronômica pudessem fazer parte
da empresa júnior, consequentemente da diretoria. E nós temos também a Conalim, que é a empresa júnior do curso de Engenharia de Alimentos. As duas são prestação de serviço. Então, voltando aqui para a apresentação, cooperativas também não fazem parte do nosso escopo, porque, embora cooperativas tenham uma formação, possuam um CNPJ, não é o tipo de negócio que é o perfil da incubadora, assim como associações, porque o que a gente deseja aqui é fomentar negócios para serem competitivos no mercado. As cooperativas e as associações, elas têm o foco delas, então elas não se encaixam no perfil da incubadora por esse motivo. Da mesma forma, as organizações da sociedade civil, porque elas também têm um enquadramento próprio. E aí, queria apresentar para vocês os nossos contatos. A Encetec Sede, ela tem perfis nas redes sociais do Facebook, do Instagram e do LinkedIn. Nós também temos a nossa sede, que fica aqui no Campus Inconfidentes, o nosso endereço, ele vai aparecer para vocês se vocês acessarem os nossos perfis. E a gente também pode ser contatado pelo e-mail que está disponível na tela, tá? Nós temos 2 núcleos incubadores no momento, vou falar deles no momento propício. O que nós oferecemos para o empreendedor hoje, quando ele participa do nosso processo seletivo, são várias situações de formação e acompanhamento para que ele possa evoluir. Então, nós temos uma jornada formativa para que o empreendedor ele ingresse no processo seletivo. Tem 2 possibilidades. Então, pode ser pelo edital próprio, que é lançado uma vez por ano pela incubadora. E aí nós abrimos esse edital de processo seletivo, fazemos a divulgação, e aí tem as regras nesse edital para que as empresas possam participar do processo. Elas vão até a parte da banca, e aí depois elas são selecionadas, assinam um contrato com a gente, pode ser de 2 modalidades, presencial, que é quando vai usar o nosso espaço físico, que nós chamamos de residente, ou na modalidade virtual, que elas podem ficar de forma física em outro lugar, outra cidade, outro estado, e a gente faz o atendimento e ela só deixa de ter acesso ao espaço físico. E a outra forma de acesso é pelo edital da corrida de startup, que é organizado e conduzido pela equipe da reitoria dentro da PPPI. É organizado pela DIT, pelo NIT, e eles fazem em parceria com a FADEMA, a Fundação de Apoio. Então, também depois de passar por todo o processo deles, aí vem e assinam um contrato com a gente. Esse contrato, ele tem 2 modalidades, além do virtual e do residente. Ele pode ser pré-incubação, que é quando o negócio ele ainda está nascendo, ainda está na fase de ideação, não validou, ou se validou, ainda não tem condições de entregar esse produto ou esse serviço da forma completa. Então, a gente ajuda na formação e melhoria dessa ideia através da pré-incubação. Nesse momento, não é exigido que a equipe tenha um CNPJ formalizado, até porque não faz nem sentido, ela precisa ter cliente, ela precisa fazer caixa, para então ela investir nessa questão da formalização, que vai ter todo um custo depois. E a outra possibilidade é quando ingressa na incubação. Então, as equipes que já passaram pela pré-incubação, naturalmente, elas ingressam na incubação. Então, após a formalização, elas têm que ter o CNPJ, elas ingressam na incubação e a gente segue dando o suporte para elas. Ou então, se quando uma equipe participa do processo seletivo, ela já tem alguma maturidade, já tem CNPJ, já tem cliente, mas ela gostaria de ter o apoio da incubadora. Então, ela participa do processo seletivo e aí nós conseguimos colocá-la direto no programa de incubação. O período para pré-incubação é de 6 meses. Esse período pode ser prorrogado por mais 6 meses, então dá o total de 1 ano. E a incubação, o contrato tem o prazo de 24 meses e depois, analisando as necessidades e a viabilidade, ela pode ser prorrogada por mais 12 meses. Então, a incubação tem o total de 36 meses, a pré-incubação tem o total de 12 meses.
E o apoio que a gente oferece, além do espaço físico e do acompanhamento, também a gente tem uma trilha formativa, como eu já informei, que ela é composta por treinamentos e capacitações que são oferecidos de forma pontual e também tem aqueles que já são pré-selecionados. Então, tem uma listagem dentro de 5 eixos que a gente trabalha e as equipes, elas fazem esses cursos dentro desses eixos, que são tecnologia, mercado, capital, gestão e empreendedor. Então, dentro desses 5 eixos, eu seleciono uma relação de cursos específicos para cada um deles e deixo à disposição para que eles façam. São cursos em que eu utilizo a plataforma do Sebrae, então são cursos sem custo nenhum para o empreendedor. Nós oferecemos capacitações para eles conduzidas pela própria incubadora e também quando a gente verifica que alguma formação oferecida por alguma outra incubadora ou por algum parceiro é de interesse, nós disponibilizamos e se eles quiserem, eles podem participar. Existe também a parte de consultoria empreendedora que a gente oferece com mentorias. A gente consegue mentores que são mentores de mercado, que trabalham com aquilo para o qual eles se propuseram a mentorar. Então, eles têm um conhecimento não só teórico, mas também empírico do que acontece para poder auxiliar esses empreendimentos. E a gente também conta com o apoio dos elites e do NIT para que possam dar o auxílio necessário com relação à propriedade industrial, intelectual, registro de marca, quando for o caso, para que esses empreendedores possam, então, dar entrada nessa proteção. Também existe a possibilidade de realização de pesquisa, já que estão dentro de um instituto federal. Quando a proposta exige alguma coisa assim, então, a gente vai até a direção do campus e verifica a disponibilidade, e aí todo um contrato adicional é estabelecido para que os empreendimentos possam usar o espaço do campus para pesquisar. A utilização do espaço do campus também, no caso de experimentos, por exemplo, Viveiro, a gente está com uma empresa que vai assinar contrato com a gente essa semana, que já estava participando do programa de pré-incubação, a gente vai só prorrogar agora. Eles têm uma área que eles usam para o viveiro deles, para propagação de mudas. A gente já teve uma outra que usou o espaço do campus para a produção de humus de minhoca. A gente já teve uma outra que usou um espaço do campus para a produção de cogumelos. Então, só para vocês saberem que o campus ele tem muito a oferecer. Eu falo isso enquanto campus Inconfidentes que tem unidade de fazenda. Não é a realidade de todos os campi do IEF Sul de Minas, mas dentro da realidade de cada unidade, ele vai ver o que ele pode oferecer para aquele empreendedor que está participando do programa. E com relação ao custo, o custo inicial é baixíssimo. Para exemplificar, os 6 primeiros meses da pré-incubação, eles não pagam absolutamente nada para a incubadora. Se houver necessidade de uma prorrogação da pré-incubação, esse empreendedor vai ficar mais 5 meses sem pagar nada e no 6º mês, ou seja, no 12º mês que ele está utilizando toda a estrutura, acompanhamento e mentorias, ele vai pagar um valor equivalente a 5% do salário mínimo que tiver em vigor naquela época. Para a incubação, tem diferença se ela é residente ou virtual, mas no caso da incubação virtual, os empreendedores começam pagando 5% do salário mínimo por 6 meses, e aí vai aumentando progressivamente. Desses 24 meses, tem então 4 progressões. E no caso da incubação residente, ele começa pagando 10% do salário mínimo, que também tem um reajuste a cada 6 meses. Então, são valores que a gente já estruturou por conta do nosso histórico de 16 anos em funcionamento, e a gente entende que esse é um valor que não vai impactar para o empreendedor e para o negócio. Por isso que a gente trabalha dessa forma. E por isso também que a gente possibilita que ele permaneça 11 meses sem pagar nada no caso de haver a prorrogação da pré-incubação, que é o tempo para ele se preparar, para ele validar e começar a comercializar o seu produto ou o seu serviço para que ele possa fazer caixa. E aí, para exemplificar para vocês tudo que eu falei até agora, como é que funciona a nossa metodologia, então a gente começa com o processo seletivo, e aí tem a validação o processo de pré-incubação, que começa
com a assinatura do contrato, a gente oferece toda a capacitação para que haja uma maturidade para o negócio. Existe, então, a possibilidade de prototipação e criação de MVP, né, que pode ser usado o Espaço Maker, ou mesmo uma prototipação in loco com a gente, ou de uma prestação de serviço. A gente estimula, e isso é acompanhado nos momentos de mentoria. A modelagem do negócio, seja a modelagem final, com a apresentação do Canvas ou com alguma outra ferramenta que a gente use. Aí, então, a validação da ideia, e depois disso a gente parte para a incubação de fato. Com relação ao nosso histórico, que eu disse que ia falar para vocês mais detalhadamente à frente, então é isso aqui. Começou com o primeiro ingresso da primeira empresa no programa de incubação no ano de 2008. E aí, essa empresa que ingressou em 2008, ela se graduou em 2010. Nós tivemos uma graduação em 2010, uma graduação em 2011, e depois elas foram um pouquinho mais espaçadas. Esta primeira empresa graduada é a Alfa Vetiver, que é do nosso egresso Michender. Ele fez com a gente o técnico em agropecuária, depois ele fez o tecnologia em gestão ambiental. Ele trabalha com o capim vetiver, com a recuperação de taludes, áreas de encosta, e ele também faz serviços de georreferenciamento, topografia. A outra empresa graduada, que ainda está em funcionamento mais de 10 anos, que é a segunda, que se graduou em 2011, é a Inovar Topografia, do nosso egresso Luiz Henrique. Ele fez o curso de Tecnologia em Agrimensura. Então, esses são dois exemplos muito reais de que a incubadora ela consegue, de fato, ajudar os empreendimentos quando o empreendedor ele absorve aqueles conteúdos passados e ele se destaca na área de atuação. O Michender hoje ele tem 3 escritórios, o Luiz Henrique tem 2, e eles atuam praticamente em todo o sul de Minas, leste paulista, e seguem crescendo. Nesse nosso histórico, a gente já teve 9 empresas graduadas, desde que nós começamos, lá em 2008. O nosso universo de empreendimentos atendidos até hoje são 47. 47 porque elas ingressam na pré-incubação e, às vezes, elas não passam da pré-incubação. Às vezes, o negócio não consegue ser validado, às vezes, a equipe não se comunica direito, às vezes, os responsáveis percebem que eles não querem aquilo para eles, eles querem se dedicar à carreira para a qual eles estão cursando aqui na instituição, dentre muitas outras situações. Então, por isso que nós temos 47 empreendimentos atendidos, mas só 9 graduadas. Tá? E aí a gente trabalha, como eu já falei também, nas modalidades residente e virtual, e esses são os programas de pré-incubação e incubação. Como a partir de 2020 nós pudemos ter os nossos núcleos incubadores autorizados a funcionar, nós tivemos o nosso primeiro núcleo incubador autorizado do Campus Passos. Isso aconteceu no ano de 2022, e o seu primeiro processo seletivo aconteceu no ano de 2023, e depois, no ano passado, nós tivemos a autorização para o funcionamento do segundo núcleo incubador, que é o de Muzambinho, e o primeiro processo seletivo deles aconteceu em 2023 mesmo. Então, somando os empreendimentos que foram atendidos pela sede, mas os empreendimentos atendidos pelos 2 núcleos incubadores adicionais, nós já conseguimos atender 59 empreendimentos aqui para a nossa região sul de Minas e leste paulista, porque Muzambinho e Passos acabam tendo uma proximidade maior com São Paulo também, né? Então, a gente acaba tendo esses braços, tá? E aí a gente oferece capacitação e treinamentos sempre também abertos à comunidade. Nós não restringimos mais os nossos eventos e treinamentos apenas para as equipes que estão nos programas de pré-incubação e incubação, porque o que nós queremos é levar esse assunto e sensibilizar, dizendo que existe uma incubadora de empresas aqui no IF Sul de Minas e que ela pode ser acessada por pessoas de qualquer lugar no Brasil, e que não há necessidade que tenha na equipe um aluno ou ex-aluno. Isso é exceção para a corrida de startup, que continua tendo essa exigência, tá? Mas para os editais dos núcleos incubadores, é aconselhável, mas não obrigatório. Então, esses aqui são exemplos de alguns dos eventos
que a incubadora sede realizou nos últimos anos, para que vocês tenham noção da amplitude de assuntos que a gente trata, porque todos eles vão impactar em algum aspecto no desenvolvimento do empreendimento e dos empreendedores. A gente também conta agora com um ambiente virtual de incubação. Esse ambiente virtual ele é baseado no Moodle para os cursos EAD que a instituição oferece, e todos os eventos que foram gravados desde o final de 2021 pela Incetec Sede, eles estão sendo compartilhados também nesse ambiente para que as empresas possam ter acesso a esse material. Então, a empresa acessou o programa agora, no finalzinho de 2023 ou início de 2024, mas tem uma palestra de 2021 ou 2022 que é interessante, que vai ajudá-la. Ela tem isso disponibilizado no ambiente. Então, e esse ambiente ele é restrito às pessoas que estão participando do programa. E eu encerro a minha apresentação aqui, agradeço pela atenção de vocês, e eu não sei se a Roberta vai abrir para perguntas ou não, mas eu estou à disposição. Parabéns, Cici, né, pela sua apresentação. Eu abro sim para perguntas, né? Se alguns que estão aqui reunidos com a gente nessa sala do Meet já também quiserem comentar alguma coisa. E se tiverem perguntas aqui, eu estou lendo aqui no chat, se tiver alguma questão que alguém queira comentar. Aqui eu ainda não vi nenhuma questão, mas estamos abertos, vamos esperar um minutinho, de repente alguém pode estar querendo tirar alguma dúvida, né? Mas entre os palestrantes aqui, entre as pessoas presentes aqui nessa live, também podem comentar, né, e tirar suas dúvidas. Enquanto não aparece pergunta, eu queria aproveitar e falar sobre o processo seletivo. A quarta corrida de startup acabou de ser encerrada, ela foi encerrada na semana passada, então eu não sei quando que a reitoria pretende lançar o próximo edital, se vai acontecer ainda em 2024 ou se eles vão deixar para 2025, aí teria que ver com o pessoal lá da reitoria. Mas com relação ao processo seletivo daqui do Campus Inconfidentes, ele vai ser aberto ao final agora do primeiro semestre, para que por volta de agosto de 2024, a gente já esteja com os contratos assinados e as empresas já comecem a participar do programa de formação. E aí tem duas diferenças, tem uma diferença também que eu acabei não falando, os processos seletivos dos núcleos incubadores, eles não oferecem recurso financeiro. Já a corrida de startup, uma das questões que é o diferencial dela é oferecer um recurso para as equipes selecionadas, para que as equipes consigam desenvolver o seu MVP com mais tranquilidade e que possam se dedicar ao desenvolvimento do negócio. Fica à vontade, Adélia. Então, parabéns, Cici, pela apresentação, né? Realmente, você é veterana aí na Incetec, né? Como gestora, gerente, e você está aí vamos dizer assim, na trincheira, né? Para tocar essas empresas aí para frente, seja na fase de pré-incubação, pré-incubação e depois no mercado, né? E eu queria te parabenizar, né? E eu achei muito pertinente, assim, muito legal você citar as iniciativas empresariais que não estão no escopo de uma incubadora, né? E principalmente no que diz respeito às empresas juniores, porque as pessoas, os servidores, de uma maneira geral, eles têm um pouco de dúvida, porque como as empresas juniores, elas são empresas de verdade com CNPJ, o que difere essa empresa júnior de uma empresa
qualquer, né, do mercado, é que a empresa júnior, ela é uma associação civil sem fim lucrativo e com fins educacionais, formada exclusivamente, de acordo com seu estatuto, por alunos do ensino superior, né? Então, a gente tem, isso está no regimento. E, então, é importante que a gente entenda a natureza das empresas juniores, né? Para a gente não confundir. Ela não tem a mesma natureza de uma empresa, né, com CNPJ, que vai andar por conta própria, né, no mercado, depois de graduada. Então, eu achei muito legal isso para os servidores entenderem, porque isso confunde, né? É normal confundir mesmo. Mas, de qualquer forma, você está de parabéns, né, pela apresentação, e a Roberta também, pela iniciativa, né, de falar de apresentar, né, a Incetec, que já é veterana aí, né, já desde 2008, tá bom? Parabéns. Obrigada. Mais alguém queria fazer algum comentário? Luciana? O Leandro acho que comentou aqui no chat, né? Eu só queria agradecer, né, a Cícia aí, né, pela bela apresentação, né? A gente já temos uma caminhada junta há bastante tempo, né? Às vezes a gente tenta trabalhar juntas, né? Agora, estando também no Elite, né? Também estou à disposição, né, para poder ajudar, entender mais também, né, sobre a ICETEC, né, e foi muito legal, muito boa a sua apresentação. Parabéns. Bom, Obrigada, Luciana. Realmente, se a gente só tem aqui, né, em nome do Elite também, estar agradecendo para você essa disponibilidade de vir apresentar aí o funcionamento da Incetec, como você, né, organiza os trabalhos aí. Com certeza é de muita importância para a nossa comunidade, né, acadêmica, e não só para a nossa comunidade acadêmica, como para a comunidade no geral, né? Como você mesma falou, os eventos são abertos ao público em geral, né? Já não são mais fechados. Pessoas, né, comuns, vamos falar assim, podem ter conhecimento, né, de como a escola, né, o instituto aqui pode ajudar as pessoas a empreenderem, né, a entender o empreendimento, o que é empreender, o que é inovar, e também como funciona, né, essa burocracia da empresa, tudo, porque as pessoas, acho que elas se perdem muito, né, no movimento de empreender, nesse desenvolvimento. Então, assim, o papel seu lá na Incetec, né, que vocês estão de parabéns, eu acho assim, para mim, o que eu vejo, a maior importância é de vocês poderem estar aí auxiliando mesmo a comunidade, né, no geral, em todo esse processo, né, de estar incubado até ela se tornar uma empresa de verdade. Então, assim, então de parabéns, viu? Muito obrigada, e obrigada por aceitar o nosso convite também, né? Eu pensei, você, a Luciana também, foi assim meio unânime, né, Luciana? Todo mundo veio o nome Cici, porque, como a Adélia falou, você já está há muito tempo nesse rol aí e tem uma experiência que a gente não pode desperdiçar de forma nenhuma. Então, agradeço muito. Adélia? Então, eu só queria alinhar com vocês uma coisa importante que a Cícia até colocou, que é sobre o projeto, né, da criação de startups no IF-Sul de Minas, né, e criação de núcleos incubadores, porque
é um projeto muito legal que deu origem ao edital Corrida de Startup do IF Sul de Minas, que até a Cici comentou que agora os contemplados na quarta corrida, né, já fizeram uma apresentação para a Incetec, serão pré-incubados, né, faz parte da premiação a pré-incubação. Então, Cici, eu até queria alinhar com todos, e você principalmente, né, que agora haverá um novo projeto, porque como esse projeto, na realidade, ele é antigo, se eu não me engano, esse projeto é de 2019, uma coisa assim, ele foi feito em 2019, sabe? E os primeiros editais foram lançados em 2020. Então, o que acontece? Agora nós vamos remodelar, né? Mas com o mesmo objetivo, né? De incentivar a criação de startups na instituição e também núcleos incubadores, né? Porque aí a gente tem participando pessoas propostas de todos os campi, né? E isso abre uma oportunidade daquele campus que não tem ainda o núcleo incubador passar a ter. Então, me parece, pelo menos até o momento, né, que nós ainda vamos lançar agora em 2024, mas eu acredito que isso seja possível. Mas vamos remodelar esse projeto aí, vem a próxima corrida de startup, né? Vai vir com algumas mudanças aí, algumas novidades, né? E vocês vão gostar, tá bom? Eu só queria alinhar isso com vocês, que a Cici comentou, né? Então é importante que vocês saibam, tá bom? Obrigada, viu? Bom, Roberta, eu agradeço pelo convite também, agradeço por ter sido lembrada. Sigo à disposição, se vocês precisarem em outro momento, desde que esteja dentro do meu conhecimento, eu posso contribuir, sim. Muito obrigada, Cici. A única coisa que eu espero também agora é que essa live, né, ela seja assim bastante divulgada para que, como fica gravado, para que todo mundo tenha conhecimento, né, do funcionamento certinho da Incetec, para a gente saber quais são os serviços que estão, né, fazem parte aí da organização sua, né, e para a gente conhecer mesmo os ambientes que a gente tem dentro da própria instituição, porque isso às vezes é o que falta, né? A gente não sabe tudo que tem à disposição para oferecer e tudo mais. Mas agradeço demais o seu convite, a participação de todos, agradeço o pessoal da DIT, do NIT, né? Na pessoa da Adélia, que está aqui. Agradeço a Luciana, que também faz parte aqui do Elite, que estava aqui presente com a gente. O Diego, que estava aí ajudando a gente a colocar essa transmissão, né, para funcionar. E é isso, e agradeço, claro, mais a você, Cici, que, né, foi a estrela de hoje aqui, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.